Aí, quando uma criança nasce, alguns pediatras falam assim, ó, dá de mamar por demanda. O que é dar de mamar por demanda? A criança não chama você e fala, eu quero mamar. A criança chora, né, gente? E a criança chora quando ela tá com frio, quando ela tá com fome, quando ela tá com medo, quando ela tá se sentindo sozinha. Porque o que acontece? Ela ficou lá espremidinha, colhidinha, desde que ela foi formada. De repente, ela tá solta no mundo, né? Tanto que a gente vê que o bebê, desde que nasce, um dos testes neurológicos que a gente faz nele é o teste de deixar ele dar uma quedinha para ver se ele faz esse movimento, né, de tentar se segurar, porque é um reflexo de tentar se segurar porque tá sentindo que não tem nenhuma base, nenhum acolhimento, e ele foi criado, né, nesse acolhimento bem apertadinho. Imagina um bebê com 7, 8, 9 meses, deve ser muito apertado lá dentro, mas é um aconchego e de repente ele não tem mais esse aconchego. Outra coisa, ele tava lá dentro do útero, o som, ele vinha como se fosse debaixo do mar, debaixo da água, né? Quando a gente escuta som de fora embaixo da água, ele fica bem abafado. Quando a criança sai, é muito som, é muita luz, é barulho, é frio, coisa que ele nunca sentiu, né? Ele sente movimento intestinal, ele sente... Gente, deve ser, é que assim, a gente não lembra, né? Conscientemente a gente não lembra, mas deve ser um processo muito difícil de nascimento, até a gente se adaptar, até a gente ficar tranquilo com luz, barulho, etc. Ter que comer, fazer digestão, fazer cocô. A gente não sabe até que ponto que fazer cocô não assusta a criança, não é da primeira vez. A criança vai lá, ela tem medo, ela tem frio, ela tem fome, ela tá assustada, ela tá se sentindo sozinha, qualquer coisa que possa estar acontecendo com a criança. A criança chora, qual é a primeira coisa que a gente faz? Ainda mais mãe que amamenta. Vai lá e bota o peito na boca da criança, né? Agora, se ela tá assustada, mamar e o peito e o calor da mãe vão acalmá-la, vocês concordam? Se ela tá com frio, o calor do corpo da mãe e o leite quentinho vão esquentar. Se ela tá se sentindo insegura, esse mesmo acolhimento vai resolver, né? Agora, se é cólica, se é dor, aí a gente tem algumas questões, tá? Se é cólica, se é dor, se é refluxo, criança pode ter muito refluxo, né? Bebezinho, às vezes a gente nem percebe, essa criança chora, e a gente dá mais mamar, e aí quando ela volta a chorar mais, né, por refluxo, gente. É uma coisa que infelizmente os médicos não olham muito, tá? A criança que chora, ninguém sabe o porquê. Sim, cada 10 chances, 8 é refluxo. E o refluxo vem por algumas razões. Ou pela fraqueza do baço, né? A criança já nasce com o estômago, um baço mais fraquinho. E aí ela tem que mamar menos vezes. Porque cada vez que ela mama, o baço despende um monte de energia para fazer digestão, mesmo sendo leite, né? E aí o baço enfraquece. Aí você tem um efeito rebote. E aí toda vez que o refluxo volta, ele volta pior. Tá bom? Mesmo a criança que tem um baço normal para a idade dela, ele já é mais enfraquecido. Então você ficar dando mamar de meia em meia hora, de uma em uma hora, não dá. É melhor a criança mamar bastante de uma vez, mamar a cada 3 horas, sabe? Respeitar esse período. Tem mães que acordam o bebê para dar de mamar. Se o bebê tá dormindo, deixa o bebê dormir. A hora que o corpinho dele sentir fome, ele vai chorar, ele vai pedir, né? Mas aí a gente que é mãe, e antes de eu conhecer tudo isso, antes de 2015, a gente fica desesperado. Eu via a minha filha dormir muito, eu ia lá acordar ela para dar peito, aí ela ficava irritada. E aí já viu uma criança mamar irritada? O yang sobe, né? Aí essa criança pode até realmente provocar um refluxo, né? Nessa criança, ela gorfar, etc.
Então a gente tem que ter esse cuidado, porque o recém-nascido, ele não pode ficar sendo entupido de comida o tempo inteiro. Quando a criança tem fome, ela vai comer. Quando a criança não tem fome, ela não vai comer, tá? Se ela tá dentro do peso, se ela tá dentro do desenvolvimento esperado, não forcem, gente, não forcem. E outra, não tentem resolver tudo com o peito ou com a mamadeira. Criança tá chorando, vai lá, pega ela no colo, canta uma musiquinha, faz um carinho, vê se ela tá com frio, vê se ela não tá com calor, porque muitas vezes a gente exagera, né? Mesmo na roupinha, a gente tem a tendência a exagerar. E o bebê, ele sente mais frio e sente mais calor. Então, quando tá calor, por exemplo, a criança tende a sentir um pouco mais de calor do que um adulto, né? E quando tá frio, ela tende a sentir um pouquinho mais de frio. Então a gente tem que controlar, vendo a temperatura do corpo da criança, se ela tá suando, né? Se ela tá arrepiadinha, para controlar a roupa também. Por quê? Quando a criança nasce e ela chora, até ela começar a dizer, apontar aquilo que ela quer e que ela não quer, porque ela não sabe ainda se manifestar, né, de uma forma assim muito visível. E seria bom se criança viesse com legenda no nosso idioma, né, melhor ainda. Meus filhos, por exemplo, são descendentes de japonês. Já pensou vir com legenda japonesa na época, ia me complicar. Mas enfim, já que eles não têm legenda, a gente tem que ir tentando. Tenta 2, 3 coisas antes de oferecer a mamada, a não ser que esteja realmente numa hora já de dar peito. Mas antes de dar o peito, antes de oferecer a mamadeira, tente outras coisas. Porque senão, olha o que a gente está fazendo com a criança desde que nasce. Chorou por medo, por frio, por susto, por insegurança, por dor. Como é que a gente está ensinando essa criança a resolver o problema? Com comida. Come que passa. Olha de onde vem o come que passa, né? Muitas vezes eu brincava com meus alunos, que assim, aqui eu tento ser mais comedida, mas na minha sala de aula eu me empolgo, aí eu falo um monte de besteira. Até porque rindo a gente lembra as coisas, né? Eu falo, você vai lá, a criança tá com frio, teta, a criança tá com fome, teta, a criança tá com medo, teta, tudo é teta, tudo resolve com a teta. Aí depois o homem cresce, faz tudo por uma teta e aí a mulherada acha ruim, né? Aí a mulher cresce e paga 20 mil pra pôr teta e o homem acha ruim que tá gastando os 20 mil dele. Tudo é teta nesse mundo. E o que é teta, gente? É comida. Não é? Aí a pessoa tá lá e toda hora ela precisa colocar alguma coisa na boca. Porque desde o dia que ela nasceu, ela foi treinada para ser isso. Ela foi treinada para resolver tudo colocando alguma coisa na boca.